possa ouvir a Tua palavra, meditar na Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Tchau, crianças, vamos lá, professores, tia, tio. Vamos dizer essas crianças aqui, senão vão embora. Vamos aqui contigo, Beto. Beleza. Bem, meus irmãos, essa noite a gente quer trazer uma palavra sobre um preparo. Está com som aí? Não, né? Tirou o som, né? É você que está com som? Eu dele. Ah, tá, ok. Essas semanas últimas foram semanas que o Brasil parou, não por conta de escândalos políticos ou por qualquer outra razão, senão sucessivas tragédias no Brasil. E não poucas vezes, essa é uma grande oportunidade para se fazer aquela célebre pergunta: onde está Deus nisso? Porque a nossa percepção e concepção de Deus é que Ele é responsável para manter o mundo em equilíbrio e fazer com que as pessoas vivam em paz e segurança. É dele a responsabilidade. Há um conceito e um consenso humano de que tudo que está de errado, Deus deveria impedir. Então eu começo dizendo que Deus criou um mundo perfeito, harmônico, criou um mundo em paz, ausência de guerra, ausência de pecado. Mas o homem desobedeceu, e o homem fez questão de fazer a única coisa que não deveria ter feito, e o fez sabendo das consequências. Não é que Deus disse: olha, não coma do fruto proibido, não posso dizer porquê, mas não coma. Não foi como uma determinação de pai e mãe: não mexe aqui, mas não diz porquê. Deus foi claro, explícito do porquê não deveria comer do fruto proibido, mas o homem deliberadamente comeu. E foi dito que no dia que você comer, você morrerá. E a partir então daquele momento, sem se passar 1 ano, 2 anos ou uma geração, no primeiro diálogo, Deus vem para se encontrar com o homem, e o homem então se esconde de Deus. É o homem que foge de Deus. É Adão e Eva que se escondem da augusta presença de Deus, porque cometeram o ato de desobediência e viram que estavam nus, porque já tinham a ideia de bem e mal e se esconderam de Deus.
Não foi Deus que abandonou o homem, mas o homem disse: não venha como eu estou. Nesse primeiro encontro já de fuga da glória de Deus, do homem que foge de Deus, quando se encontra com Ele, já diz para Deus, Deus pergunta: vocês por acaso comeram do fruto? E a resposta não foi: sim, Deus, eu desobedeci e eu comi. Não, ali já começa a primeira ruptura humana. A mulher que o Senhor me deu, me ofereceu e eu comi. É o primeiro relato de uma ruptura conjugal, do homem não assumindo o seu papel, não assumindo a sua responsabilidade, e coloca então a culpa só no cônjuge, só nela. O problema não é meu, Senhor, o problema foi que ela me induziu e eu comi. E eu volto a dizer, meninas, mulheres desta igreja, o dia que você ouvir um discurso que o pecado entrou no mundo, a culpa é da mulher, você está ouvindo a replicação da posição de Adão, embora a Bíblia diga que o pecado entrou no mundo por culpa de Adão. E aí, quando se dirige à mulher, ela transfere para a natureza, transfere para a serpente. Não, Senhor, a serpente me enganou. E aí uma ruptura entre marido e mulher, entre homem e mulher, entre humanidade e a natureza. E aí, para cobrir o pecado humano, Deus precisou sacrificar o animal, derramamento de sangue, para cobrir o pecado do homem. E não estou entrando nos aspectos teológicos, que é por isso que nós entendemos que só há perdão de pecado com o derramamento de sangue. Não vou entrar nesse mérito, eu estou só apresentando um quadro para dizer o seguinte: Deus criou o homem e a mulher perfeitos, a natureza perfeita, mas o homem entra nessa história, o pecado é trazido, convidado, provocado pelo homem, e nunca mais o mundo melhorou. E nós poderíamos analisar, nos catapultando do Éden, sabe aquela catapulta que tinha antigamente lá, né? Você jogava aquela pedra longe, catapultados do Éden para essas últimas semanas, com o Brumadinho, Avenida Niemeyer e agora o CT do Flamengo. Catapultados para essas tragédias que não são as últimas, não foram as primeiras, mas é ela que nos dói agora. E quero dizer aos amados irmãos, o que eu tenho compartilhado com quem convive na minha intimidade, eu estou profundamente abalado no meu emocional com o que, porque eu já estava meio balançado ali com o Brumadinho, né? Brumadinho, obrigado, Brumadinho. Vamos ali, vendo aqueles corpos sendo levados, vidas sendo levadas, sonhos sendo levados, casas. 333 pessoas morreram em fração de segundos, ou de minutos, se quisermos falar assim. Aí veio aquela chuva na quarta-feira, foi, gente? Terça ou quarta? Quarta-feira, soterramento,
de pessoas na Avenida Niemeyer. Eu já baixei minha cabeça, fiquei pensando quantos de nós saímos para trabalhar e a gente não consegue imaginar a tragédia. E aí na sexta-feira eu saí de casa, um pouquinho antes das 7 da manhã, ouvindo ali uma rádio de notícias, um incêndio. Mas até aquele momento, 10 para as 7 da manhã, a pessoa ali da rádio não tinha notícia de nada. Eu estava numa pequena reunião de pessoas, e aí eu recebi pelo WhatsApp os quatro times do Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense, estamos todos de luto. Aquilo já encheu meu coração. Meu Deus, morreu alguém. Um incêndio. Quando eu abro, 10 jovens morreram. E as pessoas ávidas por saberem motivos, e eu tentando me derramar, pedindo conforto, consolo e paz para as famílias. De histórias como de um garoto que estava lá pelo segundo dia. Pelo segundo dia tinha conseguido entrar no grupo de elite de um clube renomado, sonhando por várias situações. E embora essa minha introdução seja longa, porque eu quero trazer vocês para dentro de um contexto de vidas perdidas. E as perguntas que me fazem: onde estava Deus nesse momento? Por que Deus não segurou a barragem? Por que Deus não segurou o deslizamento da Niemeyer? E por que Deus não apagou o incêndio do container? Quero que você abra sua Bíblia no Salmo 46. E quero falar com vocês que Deus é socorro bem presente na angústia. Quero compartilhar com vocês essa noite o que Deus tem para o desesperado, o que Deus tem para o angustiado, o que Deus tem para as tragédias. Diz o texto bíblico: Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme em um monte e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, contemplem as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins do mundo, quebrando o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Amém. Pastor Samuel, ore a Deus, por favor. Senhor, nós clamamos teu favor, tua graça, teu consolo sobre nós, num tempo em que sucessivas tragédias acometem o nosso povo, a nossa gente.
E neste tempo de tristeza, de inquietação, nós buscamos ao Senhor, nós nos aproximamos do Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso refúgio e que o Senhor cuida de nós. Pedimos que a Tua palavra agora console o nosso coração, trazendo ânimo e esperança, e que o mesmo ânimo e esperança alcance cada família enlutada neste dia. Que o Senhor tenha misericórdia e haja com graça sobre a nossa cidade, sobre o nosso povo, a nossa gente brasileira, em nome de Jesus, amém. O que Deus tem para esse Brasil? Deus tem uma palavra de salvação, Deus tem uma palavra de reconciliação, Deus tem uma palavra para dizer: louco, amanhã te pedirão a tua alma o que tens preparado para quem será. Depois que o pecado entrou no mundo, irmãos, não temos mais segurança nas nossas seguranças. Depois que a morte passou a fazer parte da vida, a morte é algo que se aproxima a qualquer momento, subitamente. Não há segurança para o bebê, não há segurança para o idoso. A morte é democrática, ela vem para o doente e para o que tem saúde, vem para o rico e para o pobre, vem para o que mora em área de risco e para aquele que está em segurança numa casa mais sólida, mais bem localizada. A morte vem para todos quando nós não esperamos. Vem ela por uma bala perdida, ou ela vem por um acidente de casa, caseiro. Ela vem por uma doença que nos consome, ou ela vem por um infarto fulminante, por alguém que é atleta. A morte, ela não respeita a lógica. Todos nós conhecemos uma história, e de vez em quando eu repito essa história aqui, porque ela é da minha família. Todos nós conhecemos uma história de que a gente vai visitar alguém e que falamos assim: não passa dessa noite. E aquele que tinha a voz não passa dessa noite, vive até hoje, e ainda foi no sepultamento daquele que achava que ia morrer primeiro. Aí eu conto a história do meu avô, Francesco Pascali, Aló. Era o único que na região aplicava injeção. Ele tinha uma caixinha de alumínio, um estojo, e dentro do estojo tinha algumas modalidades de agulha, que era tudo de aço, e 2 ou 3 modalidades de injeção. Então, na vida eu vou fazer isso algumas vezes. Pegava tudo aquilo, colocava em água fervendo, ficava aquela água borbulhando, depois tirava e tal, ia lá, e meu avô fazia isso. E ele foi aplicar a injeção na Dona Santinha. E ele disse então para minha avó: Dona Santinha, não passa desta noite, não há? Coitada, não tem onde aplicar. Acho que não tinha veia para aplicar, acho que não tinha mais músculo, só pele e osso. Ela não passa dessa noite. Meu avô morreu 10 meses antes de eu nascer. E eu fui no sepultamento da Dona Santinha, eu tinha 10 para 11 anos. Ele ainda viveu 12 anos depois que meu avô foi sepultado. Nós conhecemos histórias assim. A morte não respeita essa lógica da pessoa lá no CTI, entubado, e bactéria e tal, e você se prepara para a morte, e o outro está bonzinho ali jogando bola, né, senhor? Jogando bola lá, cai durinho. Como assim? Desse jeito. E Deus nos avisando que a morte pode chegar, ela não avisa, ela chega para todos. E aí Deus nos envia a mensagem da reconciliação em Cristo Jesus. A igreja anunciando: entregue o seu coração
entregue a sua alma, deixe Deus governar a sua vida, aceite a palavra como regra para o seu casamento, para os seus filhos, para a sociedade, mas o homem continua com aquela postura de Adão: eu não quero a sua palavra, eu quero que o meu casamento seja do meu jeito, eu quero que seja do jeito da sociedade, eu quero que seja regido pela psicologia, pela sociedade, eu quero casar, mas eu quero ser casado do meu jeito. E Deus está dizendo assim: salve o seu casamento, seja conforme a minha palavra, crie os seus filhos conforme a minha palavra, negocie segundo a minha palavra, viva segundo a minha palavra. Esta é a palavra de ordem, porque o mundo vai de mal a pior, já falava a minha avó. Nós poderíamos então dizer que vivemos num mundo de ganância, vivemos num mundo de jeitinho, vivemos num mundo de insegurança de várias naturezas. Prédios que hoje estão aí à beira do incêndio, à beira de uma tragédia, tragédias anunciadas, tragédias previstas. Porque quando houve o caso lá em Mariana, não é? Mariana? Hã? Não. Quando teve o caso lá em Mariana, 3 anos atrás, foi denunciado os vários problemas das mais de 7.000 barragens que tem pelo Brasil. Nós temos como prever e precaver, nós temos como evitar, mas nós não fazemos. Nós comemos mal. Nós não, né, Anete? Comemos ou não comemos mal, Anete? Hein? A Anete fica mandando para todo mundo ali. Gente, ela é nutricionista, né? Deve ter outro aqui, mas estou citando a Anete. Nós tratamos mal da nossa saúde. Nós temos pessoas aqui, tem aqui o Ricardo, está aqui o Silva, dentista. Como é que se mastiga, como é que cuida dos dentes? Nós não cuidamos. Os avisos estão aí. O que Deus está fazendo? Deus continua nos dando inteligência, capacidade para melhorar o mundo, e nós só pioramos. E vamos culpar Deus pela tragédia? Vamos culpar Deus pela tragédia? Somos nós que invadimos os rios, somos nós que invadimos a montanha, somos nós que devastamos a montanha, somos nós que tiramos dela a sua segurança, e ainda vai mais. Deslizamento em montanha é algo natural. Incêndios são muitas vezes coisas naturais. Nós é que invadimos a floresta, nós é que invadimos os rios, nós é que crescemos desordenadamente, nós é que não obedecemos às regras, nós é que gostamos de andar sem cinto de segurança, de não colocar as crianças na cadeirinha. Nós fazemos questão de desobedecer. Nós é que queremos andar em elevador acima da carga, nós é que queremos colocar a vida em risco, e quando acontece, o culpado é Deus. Devemos reconhecer que Deus é o nosso refúgio. Quando nós lemos a palavra de Deus e dissemos assim: peraí, eu agora vou ler a palavra e eu vou viver segundo a palavra de Deus. Irmãos, tem uma coisa que a gente, quando anda nas estradas, é gente jogando lixo pela janela, é gente andando pelo acostamento, todo tipo de coisa. E quando acontece a tragédia, você acha mesmo que Deus colocou sofá, foi Deus que colocou televisão, foi Deus que colocou pneu no rio do Maracanã ou nos rios? Foi Deus mesmo que colocou sacola? É Deus mesmo que coloca? É Deus que faz isso?
Ou somos nós? Nós precisamos, irmãos, nessa exortação dessa noite, de dizer que Deus criou um mundo perfeito e nós o destruímos. Ele é o nosso socorro, bem presente, é a nossa fortaleza, porque Ele nos traz e nos faz ver como pecadores. De que Ele quer um casamento, por exemplo, saudável. Qual é a saúde do casamento? Conversa com qualquer casal, qualquer esposa, marido, qualquer casal de namorados, de noivos, e pergunta para a moça assim: o que você espera desse rapaz? Fidelidade, também não nessa ordem. Fidelidade, honestidade, cuidado, amor, honestidade, carinho, respeito. O que você espera dessa mulher? Fidelidade, não nessa hora, vamos inverter. Quero carinho, quero cuidado, quero honra, quero ser amado, quero ser respeitado, e por aí vai. É isso que eu quero dela. O que Deus quer de vocês dois? Leia a Bíblia, ame a sua mulher, seja fiel à sua mulher, respeite, seja submisso ao seu marido, estejam os dois juntos, criem os vossos filhos no temor do Senhor. Não gaste dinheiro daquilo que não é pão. E muitas outras recomendações bíblicas, recomendações para filhos. Ele é a nossa fortaleza. Você quer fortalecer uma sociedade? Quer que ela viva a palavra de Deus? Sabe o que diz a palavra? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Porém, o texto diz que nós não temeremos, ainda que a terra se transforme em um monte e os montes se abalem, ainda que haja terremoto, ainda que haja um tsunami, ainda que haja um deslizamento, ainda que haja um caos da natureza, todavia eu confio no Senhor. O que Deus tem para essas tragédias? Esperança e saber que a nossa vida não se finda aqui. Aqui realmente é só um lugar de passagem. A nossa vida é eterna com Deus. Você precisa confiar nisso, irmãos. E enquanto estivermos aqui, estamos em missão com Deus. Ele está dizendo: confie que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio delas, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz nessa noite. Eu quero citar aqui, irmãos, a voz de Deus em 3 situações distintas da Bíblia que muito me impactam e que eu quero compartilhar com vocês. Vou citar, não vou nem ler o texto, vou citar. Principalmente a igreja conhece bastante, eu já preguei sobre esses 3 textos aqui várias vezes nesses últimos 10 anos. Primeiro, eu chamo de terror em Ziklag. Todos nós conhecemos a história de Davi, fugido de Saul, Deus dando livramento, Deus abençoando Davi, Deus derramando a bênção na vida de Davi, Deus livrando Davi. Mas tem um momento que Davi fala assim, você vai lembrar do sermão: disse Davi consigo mesmo. E aí lembro de outro sermão que nasceu a partir disso: não pense consigo mesmo. Sabe qual é o problema disso tudo aí? Quando você, ao invés de olhar as regras de segurança, as normas, ao invés de obedecer as recomendações, um desses casos aí
30 notificações. 30 notificações. Ao invés de, espera aí, estou me avisando. Pensam consigo mesmo. E Davi, ao invés de pensar com Deus, conversar com Deus, conversar na sua palavra e tomar uma postura que ele vai fazer depois, mas naquele momento ele pensando consigo mesmo, ao invés de continuar dependendo de Deus, Davi vai para o meio do inimigo, se apresenta como desertor e chama o inimigo do povo de Deus, que eram os filisteus, de meu Senhor, e vai servir aos filisteus, mente para os filisteus, se faz amigo dos filisteus, e às costas dos filisteus vai destruindo as cidades do entorno. Vocês conhecem essa história? E aí há um momento em que os príncipes dos filisteus vão em direção a Saul, para enfrentar Saul. E Davi então pensa consigo mesmo: eu vou pela retaguarda, enquanto Saul mata pela frente, eu vou matando pela retaguarda. Só que os príncipes não aceitam isso e manda Davi voltar para Ziclag. Só que quando eles voltam para Ziclag, todas as mulheres, todas as crianças e todos os idosos foram sequestrados por outro povo. E quando eles chegam lá, todos os soldados chegam lá, todos os guerreiros chegam lá, não tem mulher, não tem criança, não tem nada, só tem uma cidade vazia. Um terror. Há algo que atinge o homem de cheio, é quando atinge a sua família. Sabe o que mais dói nessa tragédia, irmãos? Não é a perda material. Não tem gente chorando porque perdeu a casa, o carro, a campina. Não tem gente chorando porque não vai ter mais casa. Não tem gente chorando porque não vai gritar o gol do filho. Não tem gente chorando porque por um acaso. Tem gente chorando porque perdeu o pai, a mãe, o filho. Perdeu o que há de mais precioso. Tem gente que não dá valor a almoçar em família, sair em família, passear em família. Só tem tempo para trabalhar, para estudar, para trabalhar, ou só tem tempo para ficar com os amigos. Só tem tempo para sair com amigos. Eu saio com amigos. Eu também tenho tempo para os meus amigos, mas a minha prioridade é a minha casa. Essa gente chorosa, é gente chorosa por causa da casa. Davi sentiu isso na pele. Isso registrado em 1 Samuel 30. Sentiu na pele que mais importante do que ser rei de Israel era a sua família, sua esposa, seus filhos. E os homens choraram. O que Deus tem para esse terror? Davi buscou o Senhor, porque o Senhor é refúgio e fortaleza. Nessa hora, as pessoas têm tempo para Deus. Nessa hora, a gente pede por um milagre. Aí nessa hora da tragédia, não tem racionalidade, não tem filosofia, não tem sociologia, não tem ideologia. Nessa hora, só o conforto de Deus. Porque quando a pessoa ela é materialista, ela pensa o seguinte: morreu, acabou, eu tenho parente assim e eu respeito. Eu achar que eu vou mudar a cabeça do naturalista, do materialista, daquele que diz assim: não, a vida é o seguinte, morreu, acabou. Mas para aqueles que não acreditam nisso, naqueles que entendem que você pega, por exemplo, uma tribo, descobriram
agora, faz de conta, descobrir agora, isso aqui é só uma fantasia, descobrir agora, no meio de qualquer floresta dessa do mundo, Amazonas, qualquer lugar que você imaginar aí na sua cabeça, descobrir uma nova civilização. Para você algumas coisas. Primeiro, a ideia de eternidade estará na cabeça e na cultura daquele povo. A ideia de Deus, vai chamar do jeito que quiser. Quem nunca leu, procure o livro Fator Melquisedeque. Porque o que eu estou contando aqui já aconteceu. Você chega lá, tem ideia de pecado e de santidade, ideia de morte, de ressurreição e de vida além da morte. Porque essa ideia não é uma questão judaico-cristã, isso está no inatura do homem. E todo aquele que hoje fala para mim assim, eu sou ateu, eu tenho isso da minha família, gente com cultura para ser ateu, e eu tenho o maior respeito, gente honesta, íntegra, boa esposa, bom marido, bom pai, gente que não crê em Deus, que é muito melhor no seu caráter do que o crente, que alguns crentes que eu conheço. O que está em jogo não é caráter, o que está em jogo é alma, purificação de alma, o resgate do Deus vivo. Davi clama a Deus, minha família, eu confio no Senhor, e Deus diz, vá, que te darei vitória. E diz o texto, que Davi foi para aqueles homens, Deus renovou as forças daqueles homens, e Davi consegue trazer todos em paz e segurança. O que Deus tem para o aflito, Deus tem o seu socorro. Clama a mim e responder-te. Volte-se para Deus, não abandone Deus. A tragédia faz doer. Eu não perdi ninguém ali não, gente, nem parente, nem amigo, nem conhecido, mas eu fiquei extremamente abatido. E quem está perto de mim sabe que eu estou falando a verdade. Mais de 350 mortos nas últimas 3 semanas, se me falha a memória. Fora dos combates naturais. Fora aqui no Falé, fogueteiro, fora por aí. Estou falando dessa que não é provocada, não é ação e reação, é algo inesperado. Você está dentro do ônibus para ir trabalhar, de repente você escuta aquele barulho, é um soterramento do ônibus, e vidas são perdidas ali dentro. Foi até a Elma que me falou, foi sepultar lá um pastor querido, e lá tinha uma dessas moças que morreu nesse soterramento. Mas não tem só isso não. Segundo Reis 4, um capítulo de Eliseu, que conta 2 histórias distintas. A primeira é a história de uma mulher que o marido morreu de repente. De repente, pastor, morreu. O marido deixou ela, 2 filhos e dívida para pagar. Você conhece uma história assim? Será que, como é que estão essas famílias que perderam o pai, a mãe, o sustentador? Tinha uma mulher na Bíblia, lá em 2 Reis 4, todo o capítulo. O que Deus tinha para aquela mulher? Primeiro, ela confiava em Deus. Continue confiando em Deus, meu irmão e minha irmã. Na tragédia, no anunciamento de um câncer que se abateu, conversa com alguém desta igreja que enfrentou o câncer e pergunta e conversa com ela. Eu acompanho, tenho acompanhado, talvez não da maneira mais efetiva que deveria, mas tanto quanto pude. Essas pessoas que eu conheço nunca perderam uma certeza: Deus está no controle. E não poucas vezes pessoas morrem, porque a morte faz parte da vida. Só que nós em Cristo, nós entendemos que a morte não é um miserável beco sem saída, mas uma porta que se abre para a eternidade.
Viram aquele filme que eu mandei vocês verem? Esqueci o nome dele agora. Esqueci o nome do filme, pedi para vocês verem. 90 minutos. A história de um homem que o carro dele é massacrado por um caminhão. Veio o bombeiro, está morto. Todo machucado, todo quebrado, fratura exposta, sangue parou de jorrar, está morto. Nos Estados Unidos tem um hábito de só quem pode dizer que está morto é o legista. O senhor entendeu o que eu estou te falando, pastor Samuel? Só quem pode declarar que está morto é quem? Quem é o legista? Um cara especializado em vida e morte. E dizer como morreu. Por uma hora e tal, 1h20, 1h15. O legista chegou lá. Depois já foi dado como morto. Vocês viram o filme? Tem um livro, tem tudo aí, a respeito do homem. Não é ficção científica, não. Chegou o legista, olhou, fez tudo que tinha, colocou o aparelho que tinha que colocar e disse: olha, está morto. Fila, era uma ponte, fila de carro para todo lado. Lá no meio daquele negócio, lá tem um pastor batista lá. Aí Deus fala assim para ele: vai lá e ora sobre o corpo do morto. Pastor Samuel, você recebe uma ordem dessa, o que você faz? Desce. Aí eu falo: Deus, está morto. E ele vai, né? Tudo bem? É assim. Como é que estão as pessoas aí? Não, tem um pessoal ali que está bem, mas o carro está morto. Posso ir lá? Chefe, ele está morto. Mas é que Deus está mandando orar por ele. Amigo, olha só, presta atenção, ele está morto, é uma cena ruim, está todo quebrado, todo machucado, está tudo exposto. Por favor. O cara cheio de coisa para fazer, corrência. Vai, ô fulano, leva ele lá. Foi lá, entrou, atrás do carro, porque o carro está todo amassado na frente, todo esmigalhado lá, ele entrou e coloca a mão no morto, coloca a mão no ombro do morto e ora. Eu fico imaginando o pastor Samuel, o que eu estou fazendo aqui? E eis que de repente, aí ele começa a cantar um hino, e ele canta tão mal quanto eu. E o morto começa a cantar também. 90 minutos ele ficou morto, diagnosticado pelo legista. Aí o cara quer me contar um monte de coisa. Não, ele estava morto. Só que o morto conta a experiência pós-morte. E aí, catapulta-se agora para outro lugar. Médicos ateus que atestam que pessoas que morreram clinicamente, quando voltam à vida, têm uma experiência além da vida. A alma não é uma questão cerebral. A alma é algo que mora no corpo. Volta para cá. Essa mulher disse: meu marido morreu. E ela lembrou-se de Deus. E ela foi o homem de Deus. E ela disse: olha, meu marido morreu e me deixou com dívida. E segundo a nossa cultura, agora vieram os homens aqui e estão dizendo que vão levar o meu filho, os meus filhos, para eles trabalharem como escravo até pagarem a dívida do meu marido. E você sabe que o meu marido trabalhava com você, era um homem de Deus também. Ele disse: o que você tem em casa? Ela disse: eu só tenho uma botija com um pouquinho de azeite. Então vai para a tua casa, pega todas as vasilhas que você puder, pega o azeite e derrama. Eu fico imaginando a Nete, a Wanda, fico imaginando a Teni. O senhor não entendeu, pastor? Eu preciso de dinheiro para pagar a dívida. Diz a Bíblia que a mulher voltou para casa, chamou os filhos, mandou juntar todas as vasilhas, tragam as vasilhas, lembra? Entendeu? Tem muito isso, tragam a vasilha que vem de sorvete, tragam a vasilha.
E diz o texto bíblico que ela começou a derramar o azeite e a botija não parava de sair azeite, encheu todas as botijas, todas as vasilhas, e quando encheu a última, o azeite parou. E aí Eliseu disse: agora vai, vende o azeite para pagar a tua dívida, e o que sobrar vive no azeite. Mas tem outra história de um desespero, de uma mulher que não tinha filhos, e Eliseu então ora, e aquela mulher tem um filho, e em um determinado momento essa criança com 6, 7 anos, alguma coisa assim, talvez um pouquinho mais velha, não sei precisar a idade, não me lembro agora se o texto fala sobre essa idade. O garoto tem uma dor de cabeça, começa a gritar, o pai leva o garoto de volta para casa, por isso que eu acho que tem por 8, 9 anos de idade, e quando chega em casa, ele morre nos braços da mãe. A mãe pega essa criança, sobe e coloca lá no quarto que ela tinha feito para Eliseu, porque Eliseu passava muito por aquela cidade, e ela fez uma hospedaria para ele. Ela pega, coloca a criança lá na cama de Eliseu, ela pede o empregado para preparar o seu jumento, o seu transporte, e vai até onde mora o homem de Deus. E aí ela passa, e alguém pergunta: como vai? Ela diz: está tudo bem. E aí Eliseu olha essa mulher de longe, assim, é a Sulamita. Aí diz o nome dela: aquela ali é a Paraíba, aquela ali é a Carioca, aquela ali é a Baiana. Vai lá. Chega o céu e diz: tudo bem contigo? Vai bem com o seu filho? Vai bem com o seu marido? E ela disse: vai tudo bem, eu quero falar com Eliseu. E ela chega até Eliseu e fala com Eliseu e conta para ele a tragédia. E Eliseu vai à casa dela, em nome de Deus, e ressuscita o filho da sua vida. O que Deus tem para o desesperado? Milagres. A gente não consegue ver uma tragédia de 350 pessoas, mas Deus operou muitas coisas. Se aquela barragem estoura 2 horas antes, a tragédia ia ser maior. Era hora de almoço, muita gente não estava ali. Se talvez fosse um outro momento, talvez tivesse pego mais crianças do que aquelas 10. Teve uma mãe que disse para o filho: se você não vai dormir lá hoje. Não, mãe, olha só o que eu estou te dizendo, você não vai dormir lá hoje, você vai dormir em casa. Eu não sei quantas coisas aconteceram ali, e que a gente vê que é livramento, mas uma coisa eu digo para vocês, queridos: aquietem-se e saibam que Deus tem nos dado a possibilidade de nós fazermos um mundo melhor, que a gente possa obedecer às normas de segurança, que a gente possa impor as normas de segurança, que a gente possa não ser conivente com os pecados que nós cometemos, que nós possamos salvar o nosso casamento, a tragédia de um divórcio, a tragédia de perder os filhos para as drogas, os filhos para a bebida, que nós possamos ser, como diz a Bíblia, controlar os nossos filhos, que possamos ensiná-los a caminhar nessa vida. É claro que alguns vão se desviar, isso é a responsabilidade deles. Nessa noite eu quero dizer, irmãos, que o que nós temos para essas tragédias é dizer o seguinte: busque edificar a sua vida sobre a rocha, porque essas tragédias virão, elas acontecerão novamente. Nós pegaremos navios, nós pegaremos avião, e pode ser que não seja nem seja uma falha intencional, pode ser que seja uma fatalidade, pode ser que seja um equipamento mesmo com defeito, que não foi intenção de ninguém. Eu não sei o que pode acontecer, mas uma coisa eu quero garantir a vocês: nós podemos ser instrumento de bênção
para abençoar famílias e pessoas que sofrem. Eu vou dar alguns minutos para o pastor Samuel contar o que nós estamos fazendo em Brumadinho. O que estamos fazendo em Brumadinho? O que não são os batistas brasileiros, não. Não pulinha aqui, pastor. Vamos fechar esse raciocínio para dizer que o que podemos fazer pelo que sofre, ser um braço de consolo e conforto, chorar com os que choram. E eu estava dizendo essa semana, acho que foi com o pastor, não foi com alguém, eu estava com a Rita e alguém, eu disse: agora não é hora para saber quem é culpado, agora é hora de enterrar, agora é hora de sofrer, de consolar, de abençoar, de abraçar. Deixa que a perícia já está fazendo o que ela tem que fazer. Eu não estou preocupado em colocar ninguém na cadeia. A minha preocupação agora é ser um braço de esperança, de conforto, de consolo, porque tem gente que nem enterrar vai poder. Meus irmãos, estando lá na cidade de Brumadinho, vimos uma cena de completa calamidade mesmo, uma cidade triste que enterra seus familiares. E a gente quer ajudar. Quando aconteceu aquela tragédia, as igrejas todas se mobilizando, a nossa igreja se mobilizou. Não, nós queremos ajudar, manda roupa, manda água, manda comida. Quando aconteceu em Mariana, nós fomos, levamos água, levamos comida, levamos roupa. Lá não teve nada disso, foi uma situação completamente diferente, mas o prejuízo das vidas muito maior. Então nós temos uma cidade em luto, e o velório municipal não deu conta, foi para um teatro, lá, um negócio que tem lá no salão. O cemitério é um velório atrás do outro. Quando nós chegamos lá, o pastor João Luiz, que é o missionário que está naquela cidade, pastor da igreja, ele havia feito naquele dia, isso era antes do almoço, só naquele dia ele já havia feito 6 velórios. Então nós, como povo de Deus, entendemos que precisamos levar ali esperança, conforto, consolo. E as equipes então se dirigem para o velório, para o necrotério, para o cemitério, para abraçar aquelas famílias e prestar a eles a nossa solidariedade. E a gente fica sempre querendo fazer algo mais, o que eu posso ajudar, o que eu posso servir. E vendo ali a situação dos bombeiros, que virando serviço um atrás do outro, tentando resgatar vidas, a gente acompanhou muito isso pela televisão. O diretor da Convenção Mineira, o pastor Márcio, ele conversa com o comandante do Corpo de Bombeiros. Diz: escuta, como é que é? Vocês saem aquela roupa toda suja de lama, né? Eles mergulham na lama, a gente sai, pendura a roupa aqui para secar, e aí o camarada descansa um pouco, depois ele veste aquela mesma roupa para ajudar lavando as roupas. Como é que vai fazer isso? Então, isso é bonito, né? O povo de Deus, os batistas não tem uma lavanderia. Um dia que eu estive lá, tinha 4 lavadoras e 4 secadoras. Depois chegou mais algumas ainda, e uma equipe especializada em desinfetar, não é bem desinfetar a palavra, esterilizar, sei lá como é que é, e água quente, não sei o que, produto disso, daquilo. Então pega a máquina de lava-jato, primeiro ele tira aquele grosso para depois botar na máquina, e depois lava e passa e dobra e põe numa sacolinha bonitinha, cheirosa. E aí a gente colocava ali uma barrinha de cereais, um folheto, o Evangelho de João, algo que trouxesse esperança para aqueles bombeiros. E quando aqueles bombeiros que acham um pedaço de perna ali, acham a cabeça lá, então aquele negócio assim que mexe também, porque o bombeiro é ser humano, apesar de treinado para aquelas situações, mas isso também mexe muito com o emocional daqueles homens e mulheres que estão ali trabalhando. E
de repente chegar e receber um mimo, um abraço, um carinho, uma oração, e aquilo ali foi algo muito significativo para toda a corporação, e o comandante-geral já solicitou que depois que encerrar todo esse trabalho de buscas e tal, quer fazer um grande culto no quartel central em Belo Horizonte, com os batistas, e a gente dá essa palavra, essa solidariedade. E teremos, pastor Alexandre, agora no final do mês de março, uma operação Jesus Transforma, quando nós vamos de casa em casa, em Brumadinho, de casa em casa, depois que a imprensa foi embora, todo mundo foi embora e caiu no esquecimento, aí nós vamos lá, de casa em casa, para levar esperança, para levar uma mensagem de conforto, de consolo, e levar o Evangelho do Senhor Jesus, e dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Consegue explicar? Se a gente não consegue justificar, e se a gente não consegue impedir que o mundo continue o perigo que vai ceifar muitas vidas, se o crescimento desordenado, se o crescimento fora de controle, por conta de várias razões que nós conhecemos, não tem jeito, e se as tragédias continuarão acontecendo pelo Brasil e pelo mundo afora, Deus está levantando um povo para ser conforto e consolo. O que Deus tem para isso? Pessoas transformadas para ajudar vidas. E talvez, se me permitir, o Luiz, meu vizinho, diz assim: rapaz, essa igreja, eu não sabia. Eu não sabia disso. Talvez você que está aqui, diz: rapaz, eu não sabia. Pois saibam todos, que a nossa igreja vive um momento de culto, de adoração, mas a nossa missão é daquela porta para fora, de pregar o Evangelho e dizer: Deus quer salvar a sua vida, Deus quer salvar a sua alma. Mas também para dizer assim: eu sou racionalista, eu sou existencialista, eu sou ateu. Você está sofrendo? Como já eu tive a experiência de estar numa situação de morte e vi alguém dizer assim: pastor, eu não acredito em nada disso, mas a sua palavra me fez um bem, foi tão bom ver o Senhor, foi tão bom, muito obrigado. E eu quero finalizar isso, irmãos, dizendo isso para você: abra seu coração. Não sei o que vai acontecer daqui para lá, se Jesus transforma, não sei se eu vou poder ir, se vai dar tempo de ir, não sei, deixa Deus falar comigo. Mas se você puder se envolver, ou com um Brumadinho, ou com qualquer outra situação, aqui é ícone. Sabe por que eu digo que é ícone? Porque não vai parar. Daqui a mais 4 anos, 5 anos tem outro. Nosso Rio de Janeiro já sofreu na quarta-feira, foi a chuva, hein? Foi ou não foi? Foi quarta, não foi? A gente já viu isso aqui. Claro que não se compara às tragédias que estamos falando, mas a nossa cidade tem árvores velhas, prédios velhos, é uma cidade velha, antiga, cheia de armadilhas, cheia de arapucas. E nós, povo de Deus, vamos ficar em pé. Nós vamos fazer o seguinte: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa vai ser a palavra depois da bênção apostólica. Vamos para o nosso espaço, vamos dar as mãos, e essa vai ser a palavra dessa noite. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você ouviu esse sermão, fez uma reflexão de salvação, entrega de alma, entrega de casa, entrega de vida, deseja permitir que a sua vida seja regida pela palavra de Deus, mudar, dizer: eu quero viver essa experiência com Deus e ser instrumento
para alcançar outras vidas. Brumadinho vai ser assim, daqui a um ano, vai todo mundo embora, não vende mais jornal, não dá mais ibope, mas as pessoas continuarão sofrendo. E sabe quem vai chegar lá? A igreja. Sabe o que o Roberto Jefferson falou esses dias? Ele é suspeito, né? Mas sabe o que ele disse esses dias? Quem chegava lá no cárcere era a igreja. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, passou por uma experiência na cadeia. Sabe quem estava lá e levava alguma coisa que realmente fazia diferença no dia? Era a igreja. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos braço dessa esperança, braço desse socorro. Nós podemos levar o socorro, a fortaleza e o refúgio. Deus abençoe a sua casa. E depois que eu der a bênção apostólica, e depois que a gente então falar, Senhor, eis-me aqui, envie-me a mim, eu quero descer, passar e quero abraçar você lá na porta. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu amor a Deus e a comunhão do teu Santo Espírito sejam com todos, hoje e eternamente. Amém. Vamos levantar nossas mãos para cima e dizer todos juntos: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.